hipótese alucinatória é inadmissível, pois apresenta dois testemunhos independentes. Ele me foi comunicado de Estrasburgo em 17 de junho deste ano de 1922. Meu irmão, Hubert Blanc, era capelão dos frades maristas em Saint-Paul-Trois-Châteaux, Drôme. Um monge que, enfermo, há muito não se levantava da cama, achava-se às portas da morte. Meu irmão visitava-o sistematicamente. Certo dia, em conversa, disse-lhe o enfermo: saiba que não irei sem dar-lhe o meu adeus. Perfeitamente, respondeu meu irmão em tom de gracejo. 2 ou 3 dias depois, mal se haviam deitado, às 10 da noite, minha mãe e meu irmão perceberam ao mesmo tempo, posto que em quartos afastados, um ruído bem acentuado de chave abrindo a porta da rua, logo seguido de passos no corredor. Minha mãe, assustada, gritou com todas as forças por meu irmão, dizendo: Hubert, tem gente no corredor. Meu irmão, que também ouvira o mesmo ruído, levantou-se de um salto, percorreu toda a casa, verificou que a porta estava intacta e nada havia de anormal. E contudo, mal terminava essa inspeção, o telefone tilintou: alô, alô, venha imediatamente, senhor capelão, pois alguém está morrendo. Meu irmão apressou-se e lá encontrou o frade exalar o último suspiro. Esse fato, contado por testemunhas fidedignas, causou grande sensação em toda a comunidade. Minha mãe e meu irmão o confirmaram muitas vezes, e eu vos autorizo a publicá-lo, se assim lhe aprouver. Meu irmão faleceu em Gariguinã, Drôme, onde exercia o paroquiato. Mário Blanc, diretor técnico da confeitaria Cegonha, Estrasburgo. Essas manifestações, ruído de passos, de chaves, chamados telefônicos, etc., são efetivamente inexplicáveis, mas são fatos observados com certeza incontestável. E conta-se por milhares. Não se pode dizer que tenham sido inventados. O número de narrativas em meu poder passa de 5.600, sem contar as de outras fontes, em todos os países. Não ver nisso mais que farsa, é inadmissível. Das muitas cartas recebidas a propósito do artigo em questão, destacarei esta, literalmente transcrita, Dampierre, Saint-Oise, 16 de junho de 1922. Caro senhor ilustre mestre, peço-lhe desculpar a indiscrição e importunidade destas linhas. Depois de ler, hoje, o seu artigo em jornal, ocorreu-me lembrar o seguinte fato, cuja autenticidade posso garantir. Meu falecido avô, que era fiscal municipal aposentado, ao sair um dia do seu quarto, contou que tivera naquela noite um sonho esquisito. Sonhara com o seu primo J.P. a dizer-lhe que acabava de morrer e lhe pedia que o acompanhasse ao tabelião, onde faria o seu testamento. Bem não acabava de relatar o sonho, chegava o estafeta com o telegrama avisando a morte do primo, cuja enfermidade ignorávamos. Essa coincidência muito impressionou a todos. Mais tarde, aberto o testamento, grande foi o espanto da família ao verificar que não legara coisa alguma aos parentes que tanto estimava. O herdeiro contemplado chegou a ser acusado de falsificação. Dar-se-á que J.P. quisesse, com aquele sonho, despertar a atenção para a anomalia do referido testamento? É o que poderá melhor ajuizar o mestre, se dignar de ler estas linhas. Finalmente, peço-lhe que aceite os protestos de minha respeitosa e profunda admiração. Paulo Brewster, coletor de Dampierre, Saint-Oise. A essas observações inexplicáveis poderíamos juntar outras muitas, análogas. Poder-se-á tentar interpretá-las como transmissões telepáticas e subconscientes, mas negá-las é absurdo. Como se explicam? Antes de afirmar a ação de uma inteligência estranha à nossa, importa esgotar todas as hipóteses naturais, tanto as de um trabalho inconsciente do espírito, quanto as de uma memória que nada tenha escapado. Esse rigorismo é necessário. Regressemos, contudo, ao precedente caso de Robert Mackenzie e a sua interpretação, analisando-a, dissecando-a. O que procuramos são provas da sobrevivência da alma. É demonstração de tal importância, que exige exame rigoroso e máxima ponderação de todas as objeções formuladas. A aparição de Mackenzie, em sonho, no intuito de se exculpar de uma falta imaginária, suscita mais de uma objeção.
Notarei, desde logo, que essa narrativa foi extraída, um tanto resumido em um jornal, do meu livro Depois da Morte, e que, entre as objeções possíveis assinalei, nesse mesmo livro, a de sugestão retardada. E como, de regra, o público é alheio a esses estudos, não falei disso em meu artigo. Examinemos então, aqui, essa hipótese de uma transmissão de pensamento do moribundo, antes de expirar e permanecendo latente no cérebro do receptor, para só aflorar depois do sono repousado. A esse propósito, recebi, de um leitor, os comentários seguintes, que expõem nitidamente não só essa hipótese, como a de uma transmissão de pensamento pela leitura da carta recebida pela mulher do engenheiro. Pode ser, escreve-me o amável correspondente, que Mackenzie, durante a sua demorada agonia, tivesse apreendido, sem poder desmenti-los, os comentários das pessoas que o cercavam. Falar-se-ia de suicídio, no meio em que o suicídio tem foros de crime. O honesto rapaz ficaria, então, no seu delírio, possuído da ideia fixa de esclarecer o seu benfeitor, de lhe dizer a verdade. E como o pensamento não podia vocalizar-se, o instinto poderia, talvez, encontrar os meios de comunicação admitidos em telepatia, que o senhor não recusa. Lançada no espaço, a mensagem chegaria logo ao destinatário desprevenido. De início, o industrial, muito absorvido pelos negócios mesmo em sonho, a narrativa ou prova mostra-se refratário à entrevista, terá possivelmente repelido o importuno murmúrio, mas, em vindo a noite, apaziguados pouco a pouco outros ruídos dissonantes, o inconsciente se lhe tornou mais sensível ao sutil apelo e, constrangido pela insistência do fantasma, dá-lhe, enfim, audiência. O resto o senhor o sabe. Mas, esse fantasma, a que título poder-se-á afirmar seja uma entidade que regressa do além, antes que um ser ainda vivente no momento da emissão? Exemplos de comunicações retardadas são pelo senhor mesmo citado e como tais admitidas, em casos análogos, notadamente em Antes da Morte, pags 137 e 162. Ademais, outra hipótese se apresenta, inspirada pela sua própria narração. Consideremos que já exista uma carta em viagem, ainda ignorada do engenheiro. Essa carta levava-lhe os pormenores do infausto acontecimento, o que vale dizer que o contexto dessa carta era de natureza a dar ao sonho os primeiros elementos de afloramento e a imaginação, sempre mais imaginativa no estado de sonho, saberia aproveitar a dramaticidade da aparição. Aquele sabê-lo eles em breve, repetido 3 vezes pelo fantasma, não lhe parece uma alusão direta e precisa à chegada iminente dessa carta, sugestiva, à distância? E assim sendo, eis-nos reconduzidos aos fenômenos um pouco menos discutidos de segunda vista, de telepatia, etc. Estes, porém, para os que os admitem, não provam inelutavelmente a sobrevivência, objeto único da controvérsia. A sua interpretação, caro mestre, de modo algum se anula pelas minhas, pois que podem subsistir paralelamente. Mas desde que ela enseja hipóteses concorrentes, deixa de ser decisiva de si mesma. Jorge Isambard, Neuilly. Uma carta muito séria, esta, que contrasta com a amiga de Clemente Valtel. Ela emite 2 hipóteses para explicar o fato. Comecemos pelo exame da primeira. Tendo-a estudado de há muito tempo, não me será difícil responder. Recebi, ao iniciar meu inquérito, em 1899, mais de 5.600 observações psíquicas, diferentes, que aditei a 500 outras já em meu poder. Além dessas, outras tantas me chegaram de sociedades e núcleos de estudo da França, da Inglaterra, da Alemanha, etc., de sorte que estimo em mais de 10.000 o número de fatos documentados. Nesse número não há 2 episódios iguais, como manifestação total, ao de Mackenzie. O que mais se lhe aproxima, no concernente à impressão cerebral retardada, é o que se encontra em A Morte e Seu Mistério, tomo I, pag. 7, e que acima referi, a irmã de Louis Noel, bela jovem de 18 anos, subitamente atacada de angina durante um passeio e falecendo após dolorosa agonia, ao mesmo tempo em que se manifestava ao irmão em Montpellier.
Inscrevi esse fato, absolutamente autêntico e contra o qual não pode haver negação admissível, em o número das comunicações telepáticas entre vivos, e não como a póstuma, deixando aberta a porta para a segunda hipótese, por isso que devemos buscar explicação, primeiramente, na mentalidade dos vivos. Frederico Mears, o autor da impressão latente retardada e que a estudou com tanto zelo, admite que o retardamento não pode exceder de algumas horas, 12 no máximo, e que esse retardamento se explica pela preocupação do cérebro durante o dia, de modo a não facultar a manifestação antes que o espírito repousado possa ressenti-la. No dia da morte o estudante divertia-se. A irmã, acometida no dia 22, à tarde, morreu na manhã seguinte. Ele não se recolheu senão antes da noite de 23 para 24, às 2 da madrugada. Deitou-se satisfeito, adormeceu logo e, lá pelas 4 horas, sonha com a irmã, pálida, sangrante, angustiada, lançando-lhe aquele grito desesperado e indefinidamente repetido. A hipótese do retardamento perceptivo aí se apresenta logicamente. O rapaz não estava em estado de receber, antes, o apelo fraterno. Concebemos, portanto, essa demora de 24 horas após o falecimento, admitindo que a moribunda tenha desejado a presença do irmão, até que exalasse o derradeiro alento. Assiste-nos o direito, parece-me, dada a situação especial do percipiente, de prolongar a esse ponto o retardamento, posto que, regra geral, ele se limite a poucas horas. Poderemos basear-nos nessa experiência para explicar o caso Mackenzie. Aqui, vemos, essa interpretação não se adapta à realidade. Ao meu ver, repito, entre milhares de casos observados, o de Louis Noel é o único que se pode comparar ao de Mackenzie. Mas, ainda assim, quanta diferença! Vejamos, analisemos. Louis Noel ressente a impressão logo que entra em estado propiciatório, na primeira noite exequente ao apelo, 2 horas depois de começar o sono a libertar-lhe o cérebro. O sonho do patrão de Mackenzie só chegou na segunda noite, 48 horas depois da morte. Para aplicarmos a esse sonho a hipótese do retardamento, importaria supor que o patrão não houvesse dormido a noite precedente. Nada que se relacione, portanto, com o que publicou o próprio Mears, e a ideia de uma impressão latente aí não colhe, sendo ele, embora, o autor dessa hipótese. Deveríamos, ainda, supor que o cérebro não estivesse em estado de receptividade senão após toda uma noite de sono, até a hora de acordar. Parece-me, portanto, devermos eliminar essa explicação e que, em matéria de retardamento, o de Louis Noel constitui um máximo único, desde que há um limite ao intervalo possível entre a emissão e a recepção. A ação do morto subsiste, então, como a explicação mais provável e mais admissível. Quanto à de uma transmissão de pensamento, devido à chegada da carta à mulher do engenheiro, tenho-a por menos concebível ainda, visto que essa carta anunciava o suicídio e não a falsidade da interpretação. Seria preciso admitir que a leitora da carta não acreditasse no que lia e imaginasse um engano fatalístico. Leitura telepática da carta, então, feita pelo engenheiro adormecido e combinações do seu espírito? Hipóteses sobre hipóteses. Aqui, não se trata de relação direta original. Notemos que F. Mears, autor da célebre obra Fantasmas dos Vivos, não chegou a escrever Fantasmas dos Mortos, senão em defesa própria e após 10 anos de discussões contraditórias. Quanto a mim, estou no mesmo caso, só tendo admitido a manifestação dos mortos, na impossibilidade de as explicar como de vivos. As outras hipóteses não resistem a uma análise rigorosa e completa. Entre as muitas cartas recebidas como fruto de investigações tendentes a explicar o caso, por atos do moribundo em vida, noto as de Grande-Mogin, Geoffrey Ault, Clemente de Saint-Marc, Contes, de Schildkist, Flaubert. A maior parte invoca uma transmissão de pensamento, proveniente da carta recebida pela mulher do engenheiro. Como temos visto, essas duas hipóteses não colhem. Lembro-as aqui para provar, ainda uma vez, que nós buscamos, antes de tudo, a elucidação completa. Houve nisto um belo exemplo de controvérsia na imprensa francesa, que merece aqui registrado, não obstante a sua extensão.
Ajuntarei, ainda, que o aspecto cadavérico do suicida, a lividez de cutis e manchas sintomáticas de envenenamento letal atestam superiormente, mais que todos os argumentos, a realidade dessa manifestação póstuma. Pode-se divergir nas explicações, como nas teorias suscetíveis de racionalizar os fatos, mas negá-los simplesmente é um erro indesculpável. Nossas primeiras impressões levam-nos a atribuir à telepatia entre vivos essas manifestações post-mortem, mas há casos em que essa interpretação não cabe. Os autores de Fantasmas dos Vivos assinalaram, a esse respeito, o exemplo da senhora Mencer, a sonhar 2 vezes na mesma noite, que via de pé, junto ao leito, o irmão decapitado, com a cabeça num esquife ao lado. A senhora ignorava o paradeiro de seu irmão, Sr. Wellington, em viagem no estrangeiro. De fato, estava ele então em Sarawak com o Sr. James Brooke fora morto numa insurreição chinesa. Haviam-no tomado por filho do Rajá, cortaram-lhe a cabeça e queimaram o corpo com a casa do próprio Rajá. A data do sonho coincidiu mais com o feito. É quase certo que a degolação fosse praticada, visto não se tratar de soldados chineses, mas de operários de uma mina aurífera que, ao assaltá-la, utilizavam como armas tudo que lhes caía em mãos. De start não poderiam matar um europeu em defensiva, senão degolando-o de um golpe. Há que concluir, portanto, que a impressão sobre a irmã se produziu depois de consumado o seccionamento do cérebro. O mesmo volume de Fantasmas registra outro caso não menos probante contra a hipótese telepática antes da morte. É este: a senhora Story, de Edimburgo, morava então em Obartitone, na Tasmânia. Uma noite, teve um sonho estranho, confuso, numa série de visões destacadas. Via o irmão gêmeo sentado numa elevação de terreno obliquamente aclarado pela lua. Ele erguia os braços para ela e gritava: "O comboio, o comboio!" Depois, algo que o esbarra, ele cai inanimado e logo passa um objeto volumoso e negro, apitando. Depois, entrevê um compartimento de vagão ferroviário, o irmão comprimindo a cabeça com as mãos e, finalmente, uma voz desconhecida dizer-lhe que o irmão acabava de morrer. Ora, o que se verificou foi que, nessa mesma noite, o irmão fora colhido e morto por um comboio, no local em que se assentara para descansar. Os pormenores desse sonho correspondem à realidade. O Rev. Johnston era passageiro do comboio sinistro. Não podendo o acidente ser conhecido da vítima, ainda em vida, é preciso admitir a visão sonambúlica produzida pela vítima, atuando sobre a irmã, no momento de passar o comboio, para que ela entrevisse o acidente mortal. Não foi, pois, antes, mas durante e depois do golpe fatal, que ele agiu. Lógica e normalmente devemos atribuir esses fenômenos a faculdades do ser vivente, porventura ainda desconhecidas da ciência e, pelo que me toca, sinto-me tanto mais inclinado a isso, quanto a astronomia nos mostra estrelas já inexistentes, das quais ainda estamos recebendo os raios que elas emitiram há milhares de anos. Assim, mortas, é como se ainda nos falassem. Mas, nem por isso devemos contentar-nos com raciocínios insuficientes. É muito natural e até dever nosso duvidar da manifestação dos defuntos, desde que a prova se não faça. A nossa tendência é para considerar suspeitas todas as narrativas inerentes a manifestações de mortos. A isso nos autorizam a improbabilidade aparente e a raridade das provas positivas ocorrentes. Antes de tudo, a sinceridade dos narradores pode ser posta em dúvida. Há mentirosos, há farsantes. Depois, no caso de haver sinceridade absoluta, nem sempre a memória é fiel e, assim, possibilitam-se arranjos e exageros. Enfim, o problema, em si mesmo, é tão grave que não podemos nem devemos admitir observações que não sejam absolutamente indiscutíveis. E de resto, importa ainda saber interpretar essas observações, convencidos de não poderem elas explicar-se pelas faculdades humanas, só admitindo a ação dos trespassados quando não haja hipótese outra admissível. Estes elementos de estudo só prevalecem e vingam sob a condição de ser observador, de si mesmo, instruído e adestrado nessa ordem de fatos, para falar com conhecimento de causa. Notarei mesmo, a propósito, que, em geral, se impingem ao público as mais estranhas confusões, a respeito de assuntos metapsíquicos.
Assim que, tomando um exemplo recente, parece que umas tais experiências de 3 professores da Sorbona, em 1922, sobre formação de protoplasmas, deram resultado negativo ou, para ser mais verídico, incompleto, daí resultando a afirmativa da inexistência de manifestações post-mortem. Singular raciocínio. Efetivamente, que pode haver de comum entre a imortalidade da alma e os produtos orgânicos, quaisquer, saídos da boca ou do nariz da senhorita ou da senhora, b. Certo, milhares de leitores desses periódicos terão acreditado em tais deduções, estúpidas quão ridículas. Sim, conviria saber do que se trata. Se alguém me dissesse que acabava de presenciar um descarrilamento de trem com mortos e feridos, assegurando-me, concomitantemente, que a Lua não gira em torno da Terra, eu me perguntaria desde logo por qual série de falsos raciocínios o depoente chegara a passar da locomotiva Lua. Pois a verdade é que todos os dias vêm aberrações desse jaez. Essas observações, a mim dirigidas por pessoas desconhecidas, não diferem das apresentadas por velhos conhecidos, nas quais confio tanto como em mim mesmo. Se as primeiras são verídicas, não há razão para supor que estas não o sejam. A classe dos farsantes raramente transparece em narrativas desse gênero, maxime em se tratando de um parente. Elas traduzem luto e mágoas, que não comportam pilhérias. Não se brinca com os tantos assuntos. E depois, a sinceridade tem as suas características, o estilo é o homem, como disse Buffon. Encontro-me perante esses correspondentes na mesma atitude que mantenho com quantos me enviam, de todos os pontos do globo, as suas observações sobre astronomia e meteorologia. Quando alguém me escreve que observou um eclipse, um bólido, estrelas cadentes, uma variação em Júpiter ou Marte, uma aurora boreal, um tremor de terra, um furacão, um arco-íris lunar, etc., eu o creio de sincera e boa fé, sem no entanto deixar de examinar e julgar a comunicação. Poderão dizer-me que o caso não é identicamente o mesmo, visto que uma observação astronômica, ou meteorológica, pode ter sido feita por diversas pessoas ao mesmo tempo, o que vale por uma espécie de contraprova. É fato. Mas, quanto ao meu juízo sobre a sinceridade do observador, o caso é absolutamente idêntico, eu o admito a título de inventário e com todos os direitos de livre exame. Nos casos de telepatia e outros, são os humanos mesmos que estão em jogo, que gozam de todas as suas faculdades intelectuais, que estão no estado de espírito mais normal, provando-o por seus próprios raciocínios. Não tenho, a priori, mais razão para desconfiar de um sábio, de um professor, de um magistrado, de um padre, de um lavrador, quando me expõe um fato psíquico, do que quando se trata de uma observação física. Entretanto, como esses fenômenos são mais raros e menos críveis, comecei por controlar grande número, tomando informações e promovendo inquéritos, que chegaram, quase sempre, a confirmar pura e simplesmente os relatórios recebidos. Foi o que a seu turno fez a Sociedade Psíquica de Londres. Apesar de algumas variações na forma narrativa, de certas obnubilações de memória, sempre se chega à conclusão da realidade do fato original. Contudo, se os impostores são raros, muitos são os que se iludem. Nessa ordem de fenômenos, poderíamos dizer que eles formam legião. Ninguém pode avaliar a latitude da credulidade humana. O estilo é também muito característico. Todavia, a falsa moeda não impede exista a legítima. O mais difícil para o homem é, talvez, manter-se independente, dizer o que sabe e o que pensa, liberto de preconceitos. Vitam impender e vero. Consagrar sua vida à verdade. Nobre divisa de Juvenal e de Rousseau, que só produz inimigos, pois que esta humanidade é antes de tudo grosseira, bárbara, ignorante, covarde e hipócrita. O que ainda existe de curioso, talvez, é que a pesquisa franca da verdade desagrada a toda a gente, porque cada cérebro alimenta os seus pequeninos prejuízos, dos quais não quer desapegar-se. Se eu disser, por exemplo, que a sobrevivência da alma, já possível de comprovação pela filosofia, será dentro em breve experimentalmente provada pelas ciências psíquicas, mais de um séptico sorrirá da minha afirmação.
Se eu disser, ao contrário, que o espiritista que invoca Sócrates ou Newton, Arquimedes ou Santo Agostinho, supondo tutear com eles, é vítima de uma ilusão, terei pela frente todo um partido disposto a lapidar-me. Pois bem, enquanto chove o granizo com que me honram, insisto em afirmar que o ser humano não é conhecido dos naturalistas, nem dos fisiologistas, nem dos filósofos. Uma pessoa falecida em Paris pode aparecer simultaneamente na Argélia, na América ou na China. E aparece sem deslocar-se. Uma jovem a dançar uma valsa com um noivo adorado, pode ver, de repente, surgir no salão a genitora e gritar que ela está morrendo, naquele instante, a 1000 quilômetros de distância. Um indivíduo passando na rua, sob as janelas de pessoa amiga, pode aparecer-lhe no quarto sem sair da rua. Vosso pensamento pode atuar em outrem, independente dos sentidos. Poderemos, em sonho, ver um país desconhecido, lá no sentindo tal como deva suceder 10 anos mais tarde. Passado e futuro são perceptíveis, só o presente inexiste, atento a que ele se reduz, cientificamente analisado, a menos de 1/100º de segundo. Espaço e tempo não existem, tais como os concebemos, de forma mensurável. O que há é o infinito, é a eternidade. A distância de Sírius não tem maior longura, em relação ao infinito, do que a existente entre a vossa mão esquerda e a direita. A eletricidade já nos familiarizou com as transmissões rápidas, à distância. Eletricidade e luz não necessitam de 2 segundos para ir da Terra à Lua. A matéria, tampouco, é o que parece ser. Em resumo, a ciência de todas as academias da Terra não representa mais que enorme ignorância. Nada sabemos de exato, preciso, absoluto, seja sobre o que for, e a verdade é que estamos rodeados de forças ainda desconhecidas. Que, pois, ninguém tem arrogância de afirmar que isto ou aquilo é possível, ou impossível. Um só direito nos compete: o da modéstia, sobretudo no concernente aos problemas da vida e da morte. Vivemos no desconhecido. Mas, ainda assim, é belo, é bom, é útil investigar. Laplace raciocinava acertadamente ao escrever, na sua teoria analítica das probabilidades, o seguinte: tão longe estamos de conhecer todos os agentes da natureza e seus modos de ação, que seria pouco filosófico negar quaisquer fenômenos só pelo fato de serem inexplicáveis no estado atual dos nossos conhecimentos. Precisamos somente examiná-los com atenção tanto mais escrupulosa, quanto mais difíceis forem de admitir. E o cálculo das probabilidades se faz indispensável, para determinar até que ponto é preciso multiplicar as observações, a fim de obter, a favor dos agentes que elas indiquem, uma probabilidade superior às razões existentes para não admitir o fenômeno. Esse argumento do imortal astrônomo francês confirma toda a índole do nosso labor atual sobre os problemas metapsíquicos. Note-se que ele o publicou a propósito do magnetismo animal e da varinha divinatória. Peço a meus leitores ponderarem a última frase, aplicando ao número das observações que eu tive que discutir. Com Laplace, estou em boa companhia. Continuemos, pois. Há observações que acabam por tornarem-se irritantes. Assim é a que pretende só admissível o fenômeno científico quando suscetível de renovação ad libitum. Tanto vale concluir pela inexistência do raio, por não podermos recomeçá-lo. Negar a queda de um aerólito, por não podermos reproduzi-lo à vontade. Haver por fabuloso um eclipse, por ser preciso esperar condições luninsolares idênticas para revê-lo, ou que um abalo sísmico não ocorreu porque não nos é possível repeti-lo. Tanto vale confundir duas ordens de coisas inteiramente distintas, isto é, a observação e a experimentação. Um fenômeno espontâneo observa-se, um composto químico fabrica-se experimentalmente. Ora, não é raro constatarmos esse erro de raciocínio, mesmo entre homens habituados aos métodos científicos. A astronomia, a meteorologia, são ciências de observação, mas a mecânica é uma ciência experimental. Deverão as manifestações dos mortos ser admitidas entre os fatos cientificamente demonstrados por observações suficientes. Essa questão, que se torna inútil complicar com dissertações marginais.
a campanha insensata contra a manifestação dos mortos ensejados pela publicação do 3 volume da minha obra induz-me a insistir na realidade incontestável dessas manifestações. São inumeráveis os testemunhos. Para testemunhos, é preciso acusar os depoentes de haverem observado o mal, de se terem iludido, e até mentido. Acusações que se justificariam talvez parciais, mas não totalmente. Examinemos a frio, atentamente, algumas dessas manifestações, começando por uma das mais remotas. Este velho depoimento que os meus leitores já conhecem, por havê-lo transcrito em Urânia, é de um escritor justamente reputado, pela integridade do julgamento e cuidado que dispensava a tudo, quanto redigia. Trata-se da história de 2 viajantes, contada por Cícero. 2 amigos chegaram a Megara e alojaram-se em cômodos separados. Um deles, mal adormeceu, viu o outro diante de si, anunciando-lhe que o seu hospedeiro tinha o intuito de o assassinar e pelo que lhe pedia fosse imediatamente socorrê-lo. Impressionado, chegou a levantar-se, mas, logo persuadido de que era tudo sonho, não tardou a readormecer. De novo lhe apareceu o amigo e o concitou a apressarem-se, porque os assassinos estavam na iminência de lhe invadir o quarto. Mais impressionado com a persistência do sonho, resolveu procurar o amigo, mas o raciocínio e a fadiga acabaram triunfando e ele tornou a deitar-se. Eis que ainda uma vez lhe aparece o outro, a dizer: desgraçado, não foste quando te implorava, agora, só resta vingar-me. Ao clarear o dia, verás uma carreta de esterco parada à porta da cidade, mandas descarregar e acharás o meu corpo. Providencia para o meu sepultamento e pune os assassinos. Tamanha a insistência e tantos pormenores não admitiam hesitação. O homem levantou-se, foi ao local indicado, lá encontrou a carreta, deteve o carreteiro que logo se perturbou, e assim descobriu o cadáver do amigo. Aí tem a narração do célebre autor latino. Que pensar? Poderão objetar que a coisa não se passou tal como Nula conta Cícero, que foi amplificada, exagerada, que 2 amigos em chegando a uma cidade estranha podem temer um acidente, que, temendo pela sorte de um amigo, fatigado da viagem e no silêncio da noite, chega-se a sonhar com um homicídio. Quanto ao episódio da carreta, os viajantes podiam ter avistado alguma no pátio da hospedaria e ela se insinuaria no sonho, por associação de ideias. Sim, podem imaginar-se todas as hipóteses explicativas, mas serão sempre hipóteses satisfatórias? Para mim, não, absolutamente. Não me parece que Cícero houvesse contado essa história como exemplificante de sonhos divinatórios, se não tivesse tido boas razões para isso, tanto o que, sem maior estranheza, acrescenta: cuide o que sonio de si divinius potest. É difícil suprimir com uma penada essa página de Cícero. Os mais recalcitrantes, em matéria de sobrevivência, não ousam fazê-lo e até costumam citá-la a título de curiosidade, Briere de Boismont, como alucinação, Charles Richet, como fenômeno metapsíquico, etc. Mas, que é o que nos ensinam essas palavras? Não ocultam, simplesmente, uma verdade ao descobrir? Se admitirmos a narrativa tal como é, devemos aceitar que a vítima anunciasse a sua morte, tanto quanto as circunstâncias que a acarretaram. Dir-me-ão, não há certeza. De acordo. Não há certeza, também, de que possais receber um soco na cara ou uma bala no coração, e por isso tenho dito que há gradações entre a probabilidade e certeza. O estrito dever do homem sincero é, porém, exercer livremente o seu julgamento. Aos meus leitores peço apenas atenção e lealdade. Ora, supor que Cícero tenha inventado essa história, não é admissível. As observações dessa ordem são numerosas e atribuí-las à alucinação, coincidências fortuitas, etc., não é explicação que satisfaça, ou será, a rigor, uma explicação que nada explica. Uma turba de ignorantes de todas as classes, idades e profissões, lavradores, negociantes, sépticos por índole ou por desconhecimento de causa, declara simplesmente não acreditar nessas coisas. Esse não é também um argumento satisfatório e muito menos uma solução. Os estudiosos não podem contentar-se com denegações tão ocas. Um fato é sempre um fato e não há como recusá-lo, só porque os conhecimentos da atualidade não nos permitem explicá-lo.
Certo, os anais da medicina atestam a realidade da alucinação, de mais de um gênero, a que estão sujeitas certas organizações nervosas. Mas, daí a concluir que todos os fenômenos psicobiológicos não explicados sejam alucinações, vai um abismo. O espírito científico do nosso século procura, com razão, destacar todos esses fatos das névoas enganosas do supranaturalismo, atento a que nada existe sobrenatural e a natureza, cujo reino é infinito, abrange tudo. Neste momento, estamos a ver jornalistas ignorantes ou de má fé pretenderem que todos esses relatos de aparições e comunicações de mortos procedem de pessoas destituídas de valor intelectual. Poder-se a tal coisa dizer de um Cícero, um Montaigne, um La Rochefoucauld, um Goethe, todos, enfim, que versaram este nosso assunto? Eis outra observação bem conhecida de meus leitores, isto é, a de Lord Brougham, contada por ele próprio, que era, como sabemos, membro eminente do Instituto de França e da Sociedade Real de Londres. Os homens da minha geração viram esse belo ancião em Paris, ou em Cannes, onde faleceu, em 1858. Esse pensador escreveu a sua biografia e publicou, em outubro de 1862, o extrato a seguir. Ninguém duvidou, jamais, da exatidão dessa lembrança remontante ao mês de dezembro de 1799, quando o futuro político e célebre historiador inglês não contava mais de 20 anos e viajava pela Suécia. A temperatura estava fria. Chegando a um albergue de boa aparência, em Gotemburgo, pedi um banho quente e nele sucedeu-me uma coisa tão curiosa que não resisto ao desejo de contá-la desde o princípio. Tive um condiscípulo amigo, na High School, chamava-se G. e eu tinha por ele uma afeição particular. Muitas vezes discutíamos o grande tema da imortalidade da alma. Um dia tivemos a fantasia de redigir um pacto, escrito com o próprio sangue, pelo qual o que primeiro morresse haveria de manifestar-se ao sobrevivente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida a respeito. O amigo morrera nas Índias e eu tinha-o mais ou menos esquecido. Estava assim, como dizia, deliciosamente mergulhado no meu banho e, qual não foi meu espanto quando, disposto a erguer-me, ao fitar a cadeira onde deixara a roupa, deparou-se-me nela sentado o falecido G. a encarar-me com serenidade. Até hoje não sei como sai da banheira, senão que, quando dei acordo de mim, estava estendido no chão. A aparição, ou o que melhor nome tenha, havia desaparecido, mas, a impressão que ela me causou foi tão forte que me levou a escrevê-la imediatamente com todos os pormenores, nesse mesmo dia que era, por sinal, o 19 de dezembro. Lord Brougham acrescenta que, ao regressar a Edimburgo, ali encontrou uma carta na qual lhe comunicavam a morte de G. no dia 19 de dezembro. Parece-me que Lord Brougham, tanto como Cícero, não é um valor desprezível e que essa observação merece ser considerada. Ela não representa, concordo, mais que uma probabilidade, mas, pergunto, essa probabilidade não se avizinha da certeza? Eu conjeturei, antes de tudo, uma ilusão causada pelo dispositivo das roupas na cadeira, mas também considerei logo que uma semelhança foi tão surpreendente como inesperada. 2. Que a coincidência da morte e a existência do pacto depõem em prol da visão. Um dos membros mais ilustrados do nosso Instituto Metapsíquico, o professor Richet, não admite a prova de sobrevivência que, para nós, ressalta dessas observações. Entretanto, ele próprio cita, no seu monumental Tratado de Metapsíquica, vários fatos que nos levam, tal como os dois precedentes, à mesma conclusão. Um deles é o seguinte: o Sr. Belvedere, do Sexto Colonial, tinha ido com alguns amigos gozar uns dias de férias em Riberac, Dordogne. Certa feita, quando começava a adormecer, viu deslizar uma sombra branca e transparente, que se destacou lentamente da chaminé, avançou para o seu leito e fez ouvir interiormente estas palavras: "Seja sempre amigo de meu filho." Depois, a sombra elevou-se lenta e ele reconheceu a mãe de um dos seus melhores amigos, a qual deixara de perfeita saúde. Levantou-se, então, procurou certificar-se de que não fora vítima de uma ilusão. Mas, a noite estava escura, não havia luar. O fato é que a pessoa, cuja forma reconhecera, havia falecido 2 horas antes.
Ora pois, se essa mãe morreu 2 horas antes, por que atribuir essa observação a uma criptestesia misteriosa, vocábulo que, antes de tudo, faz-se preciso definir claramente? Não digo que muitas vezes se contentam com palavras. Dizer que vemos o que está oculto não é explicar melhor a significação da palavra lucidez. Outro exemplo colhido no mesmo autor, a senhorita Beale contava 14 anos e uma noite viu entrar-lhe pelo quarto um vulto de homem envolto num roupão flutuante como a procurar abrir caminho com as mãos. Súbito, desapareceu. A senhorita, apavorada, chamou pela companheira de quarto, que lhe disse, há de ser meu irmão C. No dia seguinte, ao almoço, o C negou ter vindo, mas declarou que também ele tinha visto, no seu quarto, o dito vulto, parecendo-lhe um amigo enfermo, porém não grave que um dia lhe dissera, o que morrer primeiro, dará um sinal. Verificaram mais tarde que o óbito se dera precisamente naquela noite. O defunto desobrigava-se de uma promessa. Por que duvidar? A criptestesia, a lucidez, explicam o fato? Não vem o morto ao caso? Isso é o que desejamos saber. Outro exemplo, citado na mesma obra e que, de resto, também publiquei em A Morte e o Seu Mistério, T. I. Pag. 144, a senhorita Estela, 17 anos de idade, viu na sua alcova um jovem camarada que lhe votava fraternal afeição. A porta abriu-se, diz ela, eu vi-o entrar. Levantei-me para colocar a poltrona junto do fogão, pois fazia frio, e notei que ele não trazia agasalho. Censurei-lhe tamanha imprevidência e ele, ao invés de responder-me, levou a mão ao peito e à cabeça. Estava assim a falar-lhe, quando entrou o doutor G e me perguntou com quem me entretinha. Veja, disse-lhe, este maluquinho sem capote e tão rouco que nem pode falar, empreste-lhe sobretudo e mande-o para casa, meu caro doutor. Nunca poderei esquecer a cara de espanto que fez o doutor, por isso mesmo que, sabia-o ele, Bertie havia falecido 20 minutos antes. E, contudo, eu o vira dar volta à maçaneta e abrir a porta, entrar e sentar-se, enquanto eu acendia as lâmpadas. Esse rapaz tinha morrido e senhorita Estela não sabia. Ele se mostrou em casa dela, eis o que importa explicar. Alegam que as nossas provas são insuficientes, mas não consideram que as provas que podemos e devemos exigir nessas pesquisas não são as mesmas a que estamos afeitos nos laboratórios experimentais de química ou de física. Sim, porque os mortos não estão ao nosso dispor e somos forçados a nos louvar na boa-fé, na honestidade, na consciência, enfim, dos narradores. Se uma honrada mulher me escreve, em papel ainda molhado de lágrimas, que acaba de obter uma prova do marido enterrado na véspera, eu posso conjecturar uma ilusão visual, mas, não uma história inventada para me enganar, e, menos ainda, que os conselhos solicitados não passem de simples comédia. Se alguém adoece em consequência de uma aparição, não posso coligir daí uma cilada à minha credulidade, etc. Quando as informações confirmam que estamos lidando com gente honesta, o simples bom senso manda que aceitemos os depoimentos, examinando-os, analisando-os e interpretando-os com o máximo cuidado, eliminando todos os casos possíveis de ilusão e alucinação. Muito tenho publicado e redito sobre as precauções tomadas contra os farsantes e impostores, o que nos dispensa de repisar no assunto. É o que ignoram, em geral, os superficiais e incompetentes contraditores. Não resta, portanto, de seriamente admissível, senão a hipótese da ilusão, raro viável e, muitas vezes, refratária a todos os pontos de vista, como no seguinte caso, sexta-feira 22 de agosto de 1890, às 10 horas da manhã, um tal Sr. Russell, cantor da igreja de S. Lucas, em S. Francisco, tombou em plena rua, acometido de apoplexia. Transportado à sua residência, ali expirou às 11 horas. No sábado, deveria, ele repetir um trecho musical. O fato é que, nessa sexta-feira, à tarde, o mestre de canto Sr. Rieves estava a procurar o trecho de música a ser cantado no seguinte domingo, quando, ao sair do aposento, deparou com o cantor pálido, na escada e tendo um rolo de música em uma mão, enquanto na outra apoiava a testa. Ele se apresentava tão real, tão vivo, diz o Sr. Rieves, que fui resoluto ao seu encontro para cumprimentá-lo e dar-lhe as boas-vindas. Mas, eis que ele se desfez qual nuvem no ar.
O observador, estupefato, pôs-se a gritar: meu Deus! A irmã e a sobrinha acudiram prestes, ele queria falar e não podia. Apesar de robusto, sadio e séptico, adoeceu e assim esteve alguns dias. Escusado dizer que ignorava a morte do cantor, 3 horas antes. Seu grito foi ouvido por 3 pessoas. A visão se verificou em condições todas normais de vigília, em pleno dia, e não permite sequer imaginar uma alucinação hipnótica. Essa narrativa tão minudente, confirmada pelo reitor da Igreja de São Lucas em carta dirigida ao professor Adams, de Cambridge, poderá ser averbada de suspeita? Não nos autoriza simples bom senso a dar as costas aos negadores? Certo, porque negar observações dessa espécie é tudo negar. Também nos advertem que não somos obrigados a aceitar tudo o que nos contam e precisamos ter em conta que há farsantes e impostores. Mas isso mesmo tenho eu repetido 10 vezes, sem que daí se colija a inexistência de casos como esse, que não comportam a tocha de invencionice. A palavra coincidência também tem grande consumo na boca dos nossos contraditores. Pergunto, então, que virtudes lhe assinariam nesse caso? Não vemos nele evidente relação de causa e efeito? Não é o defunto agente produtor da aparição? Não vos parece, caros leitores, que é tempo de sermos afirmativos em nossas constatações e declararmos, de uma vez por todas, a verdade comprovada de que os mortos continuam a viver? Examinemos, agora, o seguinte caso. Tinha eu um amigo chamado Carlos, rapaz dos seus 16 anos, diz o meu correspondente. Uma noite, em 1908, ao entrar em casa ouvi, nitidamente, chamarem-me muitas vezes e reconheci a voz desse rapaz. Perturbado, só pude adormecer mais tarde, mas não demorei a despertar. Tocado no rosto e ouvindo alguém que me chamava, no mesmo instante, vi distintamente Carlos à minha cabeceira, a dizer-me: adeus, adeus, estou feliz, consola os meus, e desapareceu lentamente. Mal clareou o dia, corri à casa dos pais de Carlos, que estavam muito inquietos porque o rapaz não se recolhera aquela noite. Não sei porquê, instintivamente, veio-me à mente uma pequena propriedade que a família possuía no campo e, confiando à família os meus temores, convidei-a a chegarmos. No caramanchão do jardim deparou-se-nos o corpo estendido no solo, tendo na mão direita um frasco com um resto de cianureto. Carlos suicidara-se, me havia prevenido com aquela manifestação. Aí tem, caro mestre, o que posso atestar como verdade e pode ser controlado. Henrique Bourgeois, Macon. A correlação entre a manifestação e o ato do suicida é certo. Invocar o subconsciente, o subliminal, tudo o que quiserem, não selecionará esta visão, essa audição. Só a interferência do próprio suicida poderá explicar o fato. E ele mesmo o demonstrou, embora morto. Eu gostaria, também, de saber a explicação que reservam ou o direito com que possam recusar a seguinte observação do meu colega Carlos Tuiadali, da Sociedade Real Astronômica de Londres, na sexta-feira, 10 de janeiro de 1879, despertando do primeiro sono, vi através da janela, do lado sul, a lua cujos raios iluminavam brandamente o quarto. Tive o olhar logo atraído para as almofadas de um retábulo embutido na parede, e que servia de armário. Indistinta a princípio, e depois gradualmente mais nítida, viu dali surgir uma forma, até que reconheci o semblante de minha avó. Pude observá-la por alguns segundos, até que se afastasse e se apagasse lentamente. Uma particularidade me impressionou e se gravou mais nítida na minha retina, qual a do antigo penteado de minha avó, com um boné estampado, ou enfeitado de conchas. Não tive medo algum e, tudo atribuindo à ilusão, motivada pela claridade lunar, não me custou reconciliar o sono. No dia seguinte de manhã, à hora do almoço, mal começava a contar o sonho, meu pai levantou-se muito nervoso e deixou a mesa, com grande surpresa para mim. Interroguei minha mãe e ela fez sinal para que calasse. Depois, disse-me: vou revelar-te uma coisa extraordinária, de que nunca ouvi falar, é que teu pai, hoje de manhã, me informou que acordara durante a noite, vira minha sogra de pé, junto da cama, e quando ia interrogá-la ela desapareceu.
Essa conversa realizou-se às 8h30 da manhã de sábado, e antes do meio-dia chegava o telegrama comunicando o falecimento de minha avó, naquela noite. Mas isso não era tudo, pois meu pai veio a saber, depois, que uma sua irmã, residente a 30 quilômetros de nossa casa, também vira minha avó. Destarte, fomos 3 pessoas separadas a terem a mesma visão. Meu pai anotou a hora exata, 2 da madrugada. Eu, por mim, tenho certeza que a lua estava longe do meridiano, o que confirma admiravelmente a anotação de meu pai. Minha tia, por sua vez, registrou os fatos posteriores ao desenlace, que se dera 15 minutos depois da meia-noite. Assim, pois, deveremos concluir que a falecida, embora aparentemente morta, estava ainda suficientemente viva, horas depois, para manifestar-se a 3 pessoas distantes e separadas entre si. A respeito da indumentária das aparições, escrevi a meu tio rogando-lhe esclarecer-me uns tantos pontos e eis o resumo de sua resposta: pergunta-me você se o desenho do boné que me enviou tem qualquer semelhança com o penteado da defunta. Digo que a semelhança é evidente, pois assim era o boné que sua avó usou desde que adoeceu, até morrer. A sua descrição também retrata fielmente a fisionomia da moribunda no momento de expirar. Esta verdade, pura e simples, cujos pormenores poderei certificar, sob juramento, se necessário for. O fenômeno aqui descrito apresenta garantias tais de autenticidade que não podemos considerá-lo suspeito. Rev. Charles Tweedale, membro da Sociedade Real Astronômica de Londres. Pareceu-me útil transcrever na íntegra essa narrativa, notável por se tratar de fenômeno observado 1 era e 3/4 após o falecimento, por 3 pessoas, individual e separadamente. A morte deu-se aos 15 minutos da manhã e a aparição às 2 horas. Qual a explicação? Impossível imaginar uma fraude qualquer. A ilusão, a alucinação de 3 testemunhas independentes, parece-me inadmissível. O narrador declara que, para ele, como para seu pai, o fantasma lá estava, objetivamente, e que o boné bem o prova. Parece-me que a realidade da aparição poder-se-á interpretar como tendo a morta agido sobre o espírito dos filhos, e que essa sugestão se traduzisse em imagem. Um morto pode atuar, à distância, sobre um vivo, manifestando-se-lhe de uma ou de outra forma, certo, por impressão cerebral. Mas, seja qual for a interpretação, essa evidência não pode ser negada. Agora, um caso de aparição bem nítida, bem examinada pelo observador e por ele próprio escrita, publicada por Frank Pudmore em Apparitions and Thought Transference, Pag 427, vago por morte o cargo de bibliotecário, entrei a ocupá-lo em 1880. Não cheguei a conhecer, nem mesmo de retrato, o meu antecessor. É possível que alguém o houvesse descrito acidentalmente, mas disso também não me lembro. Uma noite, em 1884, deixei-me ficar até mais tarde, sozinho, na biblioteca, quando súbito me veio a ideia de que ia perder o trem. Eram 10h55 e o último trem partia às 11h05. Levantei-me apressado, tomei a lâmpada em uma das mãos e na outra uns livros, saindo pelo corredor. À luz da lâmpada, divisei na extremidade do corredor um vulto e pensei logo se tratasse de um ladrão, pelo que, voltei ao gabinete, lá deixando os livros, apanhei o revólver. Com a lâmpada na esquerda, atrás das costas, e na direita o revólver, voltei ao corredor, até um ponto no qual supunha se houvesse escondido o intruso, a fim de ganhar o salão. Ali chegando, porém, nada mais vi que a grande sala atapetada de livros. Gritei repetidamente ao intruso que se rendesse, na esperança de ser ouvido por algum policial lá na rua. Notei, então, que o vadio, insensível ao meu apelo, estava como a inspecionar as estantes. Muito calvo e pálido, os olhos eram-lhe cavos, profundos. Avancei para ele e o velho, indiferente, virou-me as costas, prosseguindo na sua tarefa, até que se afastou a passos arrastados e desapareceu no compartimento sem saída, onde ficava o lavatório. Acompanhei-o até ali, e qual não foi minha surpresa ao constatar que lá não estava. Assim logrado, confesso que comecei a sentir, pela primeira vez na vida, o que poderíamos denominar medo do sobrenatural. Deixei a biblioteca, tinha perdido o trem.
No dia seguinte contei o caso a um clérigo, que, em me ouvindo, replicou, pois é o velho bibliotecário. Pouco depois, mostraram-me uma fotografia do meu antecessor e semelhança era perfeita. Ele havia perdido os cabelos, e até os cílios e supercílios, em consequência de uma explosão. Alto de ombros, também tinha o passo bamboleante. Indagações ulteriores provaram que o óbito coincidira, mais ou menos, com a aparição. Esta, como a antecedente, é também inexplicável, a menos que admitamos a ação pessoal do desencarnado. Será possível que os mortos conservem, às vezes, os hábitos terrenos? Temos a respeito mais de um exemplo. O mistério subsiste, contudo, pois de qualquer forma sua visibilidade é um problema. Pudmore confessa francamente que ampliar a hipótese da transmissão de pensamento tem parecido extravagante para uns tantos leitores. Mas, daí a concluir que alguém, desconhecido, pensasse no velho bibliotecário, justo naquele instante, e que esse pensamento originasse a visão do seu substituto a seguir a sombra até esvaecer-se no fim do corredor, vale por arquitetar uma hipótese mais audaciosa, e porventura mais inverossímil, que a do fantasma como imagem projetada pelo pensamento do morto fantasma assaz nítido, aliás, para ser tomado como um ladrão e perseguido pelo vidente de revólver em punho. Submeto igualmente, ao juízo imparcial do leitor, as seguintes observações respigadas no Tratado de Metapsíquica do professor Richet, pag. 403, um senhor L.V., de Bordeaux, estando à mesa de trabalho, teve a impressão de que a porta se abria e, voltando-se, viu, de relance, o seu tio, G. 15 minutos após, chegava-lhe o telegrama participando que o tio acabava de suicidar-se. A munição ocorrera às 9h30 e o suicídio às 5 horas. O telegrama chegara à agência de Bordeaux às 8 horas. Aqui, temos uma visão não onírica. Lastimo, ainda uma vez, que os observadores não ousem subscrever o nome em suas cartas, mas há que aceitar a humanidade como ela é. Esse tio apareceu ao sobrinho 2 horas depois da morte, e isto é o que importa reconhecer, explicar. Outra observação, pag. 409, no dia 28 de dezembro de 1906, às 23 horas, recolhida ao leito, a senhora X viu uma forma feminina, distinguindo-lhe perfeitamente os traços fisionômicos e o vestuário. Com voz abafada, disse-lhe o fantasma, sou Helena Han e venho buscar-te, ficaremos juntas no outro mundo. Esta senhora Helena havia falecido no dia 28 de dezembro às 4 horas da manhã, ou seja 20 horas antes da aparição. Os pormenores sobre o vestuário eram exatos. A senhora Han não estava enferma, e a senhora X pouco a conhecia. Estimo assaz a sinceridade do professor Richet, para deixar de exprimir-lhe, com toda franqueza, a dificuldade de conciliar a sua negação da sobrevivência com os exemplos que ele mesmo cita. Quanto a saber como se produzem essas aparições, isto é outro caso. Por minha vez, perguntarei ao meu ilustre amigo como admite a seguinte observação da página 436, sem admitir ao mesmo tempo a causa determinante. A senhora K acariciava a gatinha ao colo. De repente, o animal mostrou-se inquieto, arrepiou-se todo e entrou a rosnar, como que atemorizado. Nesse comenos, a senhora K enxergou, assentada na poltrona a seu lado, uma velha megera de rosto encarquilhado, a fitá-la com rancor. A gatinha ficou como louca e atirava-se contra a porta, em saltos desesperados. A senhora, apavorada, clamava socorro. Acudiu-lhe a genitora, mas o fantasma desaparecera. A visão durou talvez 5 minutos. Dizem que nesse quarto, há muito tempo, uma velha se enforcou. Repitamos ainda uma vez, como admitir todas essas manifestações sem atribuí-las ao defunto? Sim, porque de outra forma, teremos que tudo atribuir a alucinações sem causa, coincidindo, todavia, com falecimentos mais ou menos remotos. Vejamos ainda outra observação, abonada por 2 testemunhas. A condessa Carandini assinalou-me o fato seguinte: uma noite, cerca de 9 horas, todos os de casa estávamos ainda em atividade.
Minha irmã, moça de 17 anos, ao passar pelo corredor viu, estupefata, bem debaixo do bico de gás, uma bela e robusta rapariga com trajes de camponesa. Assustou-se, gritou e o fantasma sumiu. Depois, como entrasse a chorar de medo, minha mãe repreendeu-a com severidade. Na manhã seguinte, a filha da cozinheira, moça dos seus 25 anos, veio contar à minha mãe que, na véspera, à noite, logo que se deitara, ouviu um sopro, parecendo-lhe que alguém respirava a seu lado. Abrindo então os olhos, viu junto do leito uma rapariga da sua aldeia, trajada à camponesa. Essa bela criatura, acrescentou, não se conduzia lá muito bem, pelo que teve ocasião de lhe dar muitos conselhos inutilmente. Pois bem, essa rapariga tinha morrido na véspera. Poder-se-á recorrer, nesse caso, à velha hipótese, algo simplista, das alucinações? Certo que não. Aqui, temos duas impressões independentes, sem causa determinável, de vez que o falecimento era ignorado. É fácil dizer e supor que não é verdade, que é invencionice, que a primeira vidente foi vítima de uma ilusão e que a segunda mentiu, etc. Mas, quando essas ocorrências se desdobram aos milhares, provenientes de todos os países do mundo, é caso de se lhes